Cara, a gente tem um problema. Escutei ela falando que está com ressaca literária. Ah, não, mano, ela não quer ler mais. E agora? Eu tô aqui já faz uns 5 anos. Mano, mas você ouviu bem? Ela falou isso mesmo? Pois é, gente. Eu acho que eu tô de ressaca literária. Putz. Eu entrei em ressaca literária porque eu peguei 2 livros pra ler e abandonei os 2. E aí eu pensava em pegar outro livro pra ler e ficava, ai, não quero ler. Eu quero que meu cérebro vire um purê de batata. Eu quero ficar olhando pra parede babando. Eu quero caminhar no meio da rua e ficar 15 minutos parada olhando pras copas das árvores procurando maritaca. O primeiro livro que eu abandonei foi Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que eu peguei por causa do hype. Peguei depois que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz de drama. Achei maravilhoso isso. Só que aí eu comecei a ler. E eu não vou comentar sobre essa leitura, porque eu não quero ser cancelada. Outras pessoas já falaram sobre isso. E aí, na sequência, eu peguei um livro de terror nacional também, chamado O Oratório de Ruth Almada. Eu tava curtindo a história. Tinha algumas questões ali que estavam me incomodando um pouco, questões sobre sincretismo religioso, questões sobre a forma como outras crenças foram abordadas. E tinha uns errinhos, assim, que passaram batidos na revisão, que eu não costumo observar, mas ali eles estavam muito nítidos, muito notáveis. Né? Alguns exemplos. Tinha uma cena em que a personagem X estava dentro de um caixão. E ele não quis usar a palavra caixão, ele quis usar a palavra ataúde, mas acabou usando alaúde, por exemplo. Então, algumas outras coisas assim aconteceram também. E outra coisa que aconteceu também, que em uma determinada cena apareceu uma personagem que quem estava interagindo com ela chamava de Lavínia. E aí na página seguinte eles já estavam chamando-a de Virgínia. E eu fiquei pensando, mas são 2 pessoas? Será que eu não notei que chegaram 2 pessoas? Mas pra mim era uma pessoa só. E aí trocaram o nome, assim, na metade, como se nada. E, enfim, eu não costumo reparar muito nessas coisas, mas quando eu reparo, eu reparo. Só que o problema de eu ter abandonado desse livro não foram essas questões que me incomodaram um pouquinho, porque eu estava muito empolgada para saber sobre essa história. O problema foi que eu tomei um spoiler. Um baita spoiler. E normalmente eu não costumo me incomodar com spoilers, só que dessa vez eu me incomodei. Dessa vez não teve como. Perdi a graça, perdi a conexão com a história, porque eu tava lendo mesmo pra saber como é que as coisas tinham chegado naquele ponto que ele relatou no começo. E aí eu estava assim de boas, vivendo a minha vida, lendo o meu livro, e as respostas vieram de fora, sentaram na minha cara e se esfregaram assim, e eu fiquei... Não quero mais ler. Perdi a vontade. E agora? Como é que a gente recupera a vontade de ler? Não é hora para pânico. A gente tem que decidir o que fazer para ajudar. Nós poderíamos obrigá-la. A gente pode tomar algumas medidas para prevenir a ressaca literária. Uma delas é desenvolver meios de lidar com a quantidade de informações e livros disponíveis para escolher e sistematizar essa escolha. Uma das coisas que faz a gente ter essa sensação de que não quer ler mais nada é porque nós temos muitas opções à nossa disposição, tanto no Kindle quanto na nossa estante. E cada dia mais livros são lançados, mais livros entram em promoção, a gente se enfia em leituras coletivas, e em muitos lugares a gente compra um livro hoje e já recebe no dia seguinte, então nós ficamos com muitas coisas à nossa disposição. O acesso é fácil e amplo. Não é como se a gente fosse em uma biblioteca a cada 15 dias e a gente tivesse que escolher entre poucas opções disponíveis ou sair dali sem nada. Nosso poder de escolha está muito maior. E, diante de tantas opções, a gente quer ler tudo e acaba sem ler nada. E eu sinto isso também. Então eu criei o meu método particular para me obrigar a ler.
Ué, mas você não gosta de ler, você lê por obrigação, você lê forçada. Meu Deus do céu, você se obriga a ler. Gente, eu gosto de ler. Eu leio sim por prazer. O problema não é esse. O problema é que eu também tenho muitas opções de escolhas. E para não ficar perdida entre tantas opções e informações e acabar sem ler, porque eu não sei o que escolher e porque a atração de um feed infinito na minha mão é muito maior, eu criei uma forma de forçar o meu foco e reduzir as possibilidades de livros para eu conseguir pegar algo e ler de fato. Esse me obrigar a ler não significa que eu leio forçada, eu leio para me aparecer, só para dizer que estou lendo. Significa que eu sistematizei a escolha do próximo livro para não ficar perdida. Eu fiz uma lista de categorias que eu tenho. Eu tenho a categoria Asimov, que é os livros do meu projetinho Asimov, que eu quero ler até terminar todos os livros de fundação. Eu tenho a categoria Amizade, que são uma lista de livros que eu tenho de pessoas que me convidam para ler com elas, de pessoas que me dão livros de presente, autores que me abordam falando, eu posso te enviar meu livro para você ler. Então eu coloco esses livros nessa listinha e quando chega a vez dessa categoria eu pego um desses livros para ler. Eu tenho a categoria Bárbara, que é a minha leitura de duplinha com a minha amiga Babi. Nós lemos vários livros juntas e agora a gente está com um projeto de ler livros de todos os períodos literários brasileiros. Então, quando chega na vez dessa categoria, eu pego um dos nossos livros que nós combinamos de ler juntas. E eu tenho a categoria Sorteio, que aí eu tenho todos os meus livros, tanto impressos quanto e-books, numa planilha no Excel, e eu vou lá e sorteio um daqueles livros para ler. Ah, mas se eu sorteio algum livro que eu não quero ler... Meu amigo, vamos ser bem sinceros, a gente quer ler, no mínimo, 10 livros nesse exato momento. No mínimo, que a gente quer ler, que a gente tá com vontade de ler. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a ler os 10 livros ao mesmo tempo? Vai começar e não vai terminar nenhum? Você vai deixar aquele livro de suspense que você comprou por impulso e agora que passou o hype, encalhou ali na sua estante e você nunca vai ler? Você vai deixar ele para trás e vai focar em 10, 15 livros que você quer ler agora e não vai conseguir terminar nenhum? Se você for ler só o que você quer ler, você não vai ler porcaria nenhuma. Até porque você vai ficar com vontade de ficar rolando teu feed para ver meme de gatinho. Vamos ser bem sinceros. Calma aí, ô grande irmão, vamos pegar leve com ela. Poderíamos sussurrar para que ela pegue um livro leve. Não está falando de você não, né? De leve, tu não tens nada, tu só és magro. Ela pode fazer outra coisa que não seja ler. Pode ouvir música, ver filmes, jogar, dançar com Ferris Bueller. E algo que pode ajudar sim com a ressaca literária é fazer outra coisa que não seja diretamente envolvida com a atividade de ler. Inclusive, coisas que não estão relacionadas a você ficar rolando um feed infinito, lendo legendas e comentários, porque isso também só vai saturar a sua cabeça. É igual você olhar a sua lixeira de recicláveis na sua cozinha e falar, putz, tá cheia. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua lixeira de lixo orgânico e jogar lá dentro. Parabéns, a lixeira estava cheia. As duas. Aí você fez o que? Você resolveu o problema, né? Você encheu mais ainda. Então assim, vá jogar, vá ver um filme, caminhar, ouvir música, fazer algum trabalho manual, puxar ferro, fazer pão de queijo, brigadeiro, macarrão maluco, sei lá, faz qualquer coisa que você ocupe o tempo de leitura e distraia a sua cabeça com outras atividades que você gosta de fazer. O problema disso é que aí você fica nessa, né? Sua vida vai ser fazer milhares de outras coisas até voltar à vontade de ler. Cara, você fala isso porque ela já te leu assim que você chegou, então não tens lugar de fala. E ela gosta de ler, é o lugar seguro dela. E se a gente der um empurrão para que ela releia um livro conforto? Ela sempre costuma ficar bem depois de algumas releituras. Eu também costumo ter essa sensação de ressaca literária quando eu não estou emocionalmente bem. Quando eu estou, assim, num período perto de ter crise de ansiedade, quando eu estou me sentindo muito para baixo, por exemplo. Aí eu acabava recorrendo a um livro conforto.
No meu caso, esse livro era O Oceano no Fim do Caminho. Ele tem uma história que dialoga muito comigo, que libera as minhas emoções, que me faz chorar. E eu termino me sentindo bem de novo, me sentindo acolhida. Só que, desde o ano passado, que eu não consigo mais ter uma relação boa com esse livro. E, enfim, eu não preciso nem comentar sobre isso. Tem uma parte nossa que não quer acreditar que isso seja verdade, que alguém que escreve livros que a gente gosta tanto, seja capaz de fazer esse tipo de coisa. É complicado. Pode funcionar, mas não sei não. Ela perdeu o encanto por você. Nada disso. Eu a conheço bem. Tão bem quanto conheço minhas páginas e lembro-me do rosto de meu pai. Ela precisa de descanso. Uma boa noite de sono, alguns dias sem pensar em nós e sem encher sua cabeça de ideias e açúcar. Deixem-na em paz. Em menos de uma semana, ela estará de volta nos escolhendo. Acreditem em mim, eu já vi isso acontecer várias vezes. Mas, de fato, não tem nada melhor para lidar com a ressaca literária do que descansar. Uma boa noite de sono, sem fazer nada, viver o tédio. Ah, mas não vou fazer nada, nem ver filme, nem ver série, nem fazer crochê, nem bordar, nem fazer isso, nem aquilo. Não, só descansa. Faz só o que você precisa fazer no cotidiano, né? Não significa você ficar deitado numa cama sem fazer absolutamente nada. Faz as coisas que precisam fazer, mas no seu tempo livre, não fique se preocupando com o que você vai se distrair. Vai dormir mais cedo, só isso, tá? Dá umas horas de sono a mais pro seu cérebro, descansa, faz nada, viva o tédio. Hoje é isso que eu faço. Se eu terminei um livro, ou não me conectei e abandonei, putz, eu não quero ler mais nada, meu cérebro virou um purê de batata. Eu simplesmente vou dormir mais cedo. Ou, se não tá na hora de dormir, eu fico parada, olhando pra parede babando. Calma. Volte a dormir. Descanse. Tudo ficará bem. No final das contas, depois de dormir e ficar parada fazendo vários nadas no meu tempo livre, eu acabei avançando naquela lista de prioridades de leitura e escolhendo um livro leve, de poesias, para ler bem devagar. Funcionou. Peguei este livro de poesias aqui, Poemas de Quando Eu Era Assim, do Carlos Gomes, né? Ele me deu de presente. E eu fui lendo bem devagar, um poeminha por vez, li alguns, parava a leitura. E esse livro foi me fazendo sorrir, foi me fazendo dar risada em alguns momentos, refletir em outros. Eu até usei um poema daqui para me declarar para os meus amigos. E foi uma leitura legal que me fez voltar a ter vontade de ler. Então eu só precisava de uma boa noite de sono e de uma leitura leve. No final das contas, resolver a ressaca literária não é um bicho de 7 cabeças. É só descansar. Então por hoje é isso. Tá com a cabeça cheia? Descanse, né? O negócio é que muita gente diz que para você curar a ressaca, você tem que continuar bebendo. Às vezes não é bem assim. Às vezes a gente precisa dar uma parada, um passinho para trás e ficar de boas. Então é isso, pessoal. Fiquem de boas. Beijos. Pensei em compor um poeminha triste. Só que não estou triste. Não que esteja alegre. E como não tenho assunto, pensei em talvez um poeminha sem assunto. Que nem aquela gente que a gente encontra na rua sem querer encontrar. E não é a gente que decide isso, não. Aí pensei num poeminha que alguém entendesse. O caso é que poesia é que nem poeta. E ninguém entende. É que se entendesse, poeta não seria. Agora acontece que para um poeminha, triste sem assunto que alguém entenda,
Esse aqui tá bem grandinho. E não sei se percebeu, mas é triste não ter assunto e ninguém te entender. E é que as coisas acontecem, e a tristeza existe, e a falta de assunto também. E quem entende a gente, tá mesmo em falta.